Olá, segundo ano. Muitas vezes você fica com uma certa vergonha de parar a aula e perguntar, e você vai para casa com dúvida. Isso é horrível, porque você muitas vezes só se dá conta de que você não sabe alguma coisa importante quando a nota não é exatamente aquilo que você esperava. Então, pensando nisso, a gente vai fazer uma aulinha de reforço aí, de revisão, muito bem orientada para a sua AT2, para que você possa sanar as suas dúvidas, você tem o recurso de pausar quando você quiser, tá? Vamos lá, são 10 questões, 5 de orgânica, depois a gente termina com a físico-química, para que você possa obter o máximo de rendimento na sua AT2, tudo bem? Sou Guilherme Jordão e vamos junto para a primeira questão. Então, olha só, não dá nem pra gente aquecer com essa questão, hein? Considere o composto orgânico a seguir representado de duas formas. Ele representou em bastão, representou em fórmula estrutural e pediu pra você. Esse composto pertence a que função, querido? Vem cá. Eu tô vendo aqui uma carbonila primária, certo? Uma carbonila ligada ao carbono primário. Obviamente, isso só pode ser o quê? Um aldeído, beleza? Faça a representação estrutural em bastão do isômero de função que apresenta cadeia carbônica alifática. Para aí, o que é uma cadeia alifática? Esse nome ele é horrível, né? Mas tem dois sinônimos bons para alifática. É a cadeia aberta, certo? É a cadeia acíclica, cadeia que não forma um ciclo, tá? Então alifática é a mesma coisa que aberta, anota aí, tá bom? E saturada. Saturada, obviamente, que não apresenta ligação dupla nem tripla entre carbonos. Estou falando, obviamente, daquela função, que a gente vai voltar nisso ainda nessa aula, mas aquela função que ela é isômera quando tem o mesmo número de carbonos de um aldeído, que é a cetona. E por que ela é isômera? Porque ela tem a mesma fórmula geral, certo? Se você for pegar aí um aldeído com 3 carbonos, você vai ver a fórmula molecular C3H6O. Se você for pegar uma cetona, você vai ver C3H6O também. Se eles têm a mesma fórmula geral, que é CnH2nO, eles vão ser isômeros quando tiverem os mesmos números de carbonos. Tudo bem? Então você vai ter como isômero de função o quê? Essa cetona aqui. O que é uma cetona? É quando você tem uma carbonila secundária, uma carbonila ligada no carbono secundário, certo? No caso aqui, a propanona, conhecida por aí como acetona, certo? Muito, muito fácil. Segunda questão, bora. Então, olha aí, equilíbrio tautomérico. Olha o que ele te deu. Considere os compostos orgânicos metilfenilcetona. Vê se é isso que eu coloquei aqui. Tudo bem? Metilfenilcetona. Tá? Eu só coloquei esse Hzinho aqui, que é o H que vai fazer a tautomeria. Botei ele meio que, entre aspas, em evidência. Tá bom? Fica tranquilo com isso daí. E propanona. Propanona a gente acabou de falar dela, né? Tá aqui. É a acetona. Apresente a equação química que representa o equilíbrio tautomérico para cada um dos compostos. Meu amigo, olha só, equilíbrio tautomérico, o que é a tautomeria? A tautomeria é um caso específico de isomeria de função, certo? Existem 3 tipos de isomeria plana. A isomeria de posição, que é a mais restrita de todas. A isomeria de cadeia, certo? Em que muda alguma classificação da cadeia, aberta, fechada, saturada, insaturada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea. E a isomeria de função, certo? Que é a mais importante de todas. Dessas 3 isomerias, 2 delas, elas se subdividem, vamos dizer assim, né? A isomeria de posição tem um caso particular, que é a metameria ou isomeria de compensação, que é quando essa mudança de posição está no heteroátomo. E a isomeria de função, que tem a tautomeria, que é um equilíbrio, certo? É o único caso em que um isômero vai se transformando, entra em equilíbrio com outro isômero. E essa isomeria ela acontece exclusivamente com 2 funções. Que funções são essas? O enol e o aldeído, ou o enol e a cetona. Claro, né? Um equilíbrio entre hidroxilas e carbonilas. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona? Primeiro eu preciso que você lembre o que é um enol, né? O enol é aquela função em que você tem uma hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? Um carbono que faça ligação dupla, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Aqui eu tenho a minha cetona, certo? A metilfenilcetona. Esse hidrogênio aqui vai para esse oxigênio, certo? Beleza? Esse oxigênio, obviamente, não pode fazer 3 ligações. A ligação com o hidrogênio, mais as 2 com o carbono. O que vai acontecer, então? A pi vem aqui para baixo. Esse movimento da pi, certo? Essa movimentação da pi tem um nome que você aprendeu lá na aula de hidrocarbonetos, né? É uma ressonância, certo? Essa movimentação da pi. Então, vem cá. Vê como é que fica, então.
Disso daqui, vem o OH para cá, vem aqui pi aqui para baixo, olha para cá, olha para cá, olha para cá, e você vai ter isso aqui, o enol, certo? Mas deixa eu te falar uma coisa, esse cara aqui, o enol, ele é muito menos estável do que isso daqui, certo? Então o que você vê mesmo acontecer é a pi indo lá para cima, certo? É isso daqui, ó, a pi indo lá para cima e o hidrogênio vindo aqui para baixo, certo? Esse cara é altamente instável e esse daqui é muito mais estável. Por isso que tem muito lugar em que aparece uma setinha dupla, essa seta famosa de equilíbrio, mas ela aparece assim, ó, com uma seta muito maior do que a outra, ou seja, a seta que está apontando para a cetona, ela é bem maior. O que isso significa? Qual é a informação que o cara quer te passar com isso? Pô, que o equilíbrio está muito mais deslocado para o lado de quem? Para o lado da cetona, certo? A cetona é um composto muito mais estável do que o enol. Vou até exigir um pouquinho mais de você. Você consegue me dizer por que o enol é tão instável? Da onde vem essa instabilidade do enol? Lembra da sua aulinha aí? O enol ele tem uma ligação pi, que é uma ligação muito fraca. Lembra disso? É uma ligação aquela em paralelo, né? E juntinho dessa ligação pi, tem o segundo cara mais eletronegativo da tabela, que é o oxigênio. Junta um cara muito eletronegativo que puxa elétrons com muita força com uma ligação pi que é muito fraca, um abraço. Essa ligação pi vai ressonar para o oxigênio, tá bom? E se você entendeu ali em cima, claro que você vai entender aqui embaixo. Vem cá um instantinho. Oxigênio, dupla O, essa dupla ressona, vem para cá, e aí o hidrogênio vai para lá. Então você vai obter esse enol aqui, certo? Só você arrumar a casa. Hidrogênio veio para cá, pi veio para cá. Mas novamente, esse cara é instável. Quem é o cara estável? O cara estável é esse aqui. Então, de novo, é muito comum você ver isso aqui, uma seta bem maior do que a outra, indicando que o equilíbrio está deslocado no sentido inverso. Deu para entender? Tautomeria, essa tautomeria aqui, por envolver cetonas e enóis, é conhecido como tautomeria cetoenólica. Quando a tautomeria envolve aldeídos e enóis, é a tautomeria aldoenólica. Tudo bem? Vamos para a questão 3? Então, uma historinha aí sobre o ácido propanóico, que ele inclusive usou uma nomenclatura vulgar, né, propiônico. Você já conhece algumas nomenclaturas vulgares? Não que você seja obrigado, não que isso vá cair, mas já pensando para o ano que vem aí em vestibular, né, é bom que você saiba. Quando você tem um único carbono para ácidos carboxílicos, a gente costuma usar o prefixo fórmico, né? Ácido fórmico. 2 carbonos é um velho conhecido que é o ácido acético, né? O ácido etanóico, o vinagre, certo? 3 carbonos é o ácido propiônico, que é o ácido propanóico. Com 4 carbonos, a gente costuma chamar de ácido butírico, em vez do ácido nome oficial, que é o ácido butanóico. E para 5 carbonos, a gente costuma usar o termo ácido valérico, que é o ácido pentanóico, certo? Fecha parêntese, por favor. Ele pede para você representar o quê? A fórmula estrutural do propiônico, que é o propanóico, certo? Tá aqui, tá aqui. Acho que você já conhece isso muito bem, né? Dispensa maiores comentários. E, por fim, os possíveis isômeros do ácido dicloropropanoico. O ácido dicloropropanoico, ou seja, ele quer todos os isômeros. A gente estava conversando isso sobretudo na barra, né? Que esse é um tipo de questão que te deixa meio inseguro. Represente todos os isômeros, né? Vai com calma. Como é que eu gosto de fazer? Estabelecendo um padrão. O seu padrão pode não ser o mesmo que o meu, mas é importante que você tenha um, para que você não fique caçando isômeros assim, caça daqui, pega de lá. O que eu comecei fazendo? Colocando 2 cloros no mesmo carbono. Obviamente não podem ser os 2 cloros no primeiro carbono, né? Que ele já está fazendo 3 ligações aqui com a carboxila, não rola. Então, vamos para o segundo carbono. Então, cloro aqui, cloro aqui. Tudo bem. Já que eu estou nessa de colocar 2 cloros no mesmo carbono, eu vou colocar no próximo isômero 2 cloros no terceiro carbono. Olha aqui, ó. Certo? Então já tenho 2 isômeros. O que me falta? A única coisa que me resta, colocar um cloro em cada carbono. Vem cá um instantinho. É esse caso aqui, certo? Um cloro no carbono 2, um cloro no carbono 3. E me parece que fechou, certo? Fecharam todos os isômeros possíveis do ácido dicloropropanoico. O que ele pede na letra B? Que você indique qual deles tem atividade ótica, não é isso? Quando ele quer que você diga qual deles tem atividade ótica, ele quer que você ache o carbono quiral. Ele até pede isso, né? Represente o carbono quiral. Meu amigo, aqui nesse é impossível, certo? Esse cara aqui... O que é o carbono quiral, em primeiro lugar? É um carbono sp3. Quando eu digo sp3, eu quero dizer o quê? Que ele só faz ligações sigma, que ele só faz ligações simples.
E as 4 ligações simples que ele faz tem que ser com ligantes diferentes. Então, aqui não rola, ele está ligado a 3 hidrogênios. Ainda mais esse daqui também, está ligado a 2 cloros. Então, não vai rolar. Esse daqui, esse está ligado a 2 hidrogênios, não rola. Esse aqui está ligado a 2 cloros, também não rola. Aqui no terceiro, esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, não rola. Mas esse aqui, dá uma olhada, ó. Aqui em cima ele está ligado ao hidrogênio. Aqui do lado ele está ligado a essa galera aqui. Toma cuidado, tá? É ligante, não é átomo imediatamente ao lado dele. Tem muita gente que pensa, ué, aqui é carbono e carbono. Não, aqui ele está ligado a uma carboxila, aqui ele está ligado a essa galera aqui, aqui ele está ligado a cloro, aqui ele está ligado a hidrogênio. Esse carbono é, portanto, um carbono quiral. Lembra como a gente representa? Com um asteriscozinho. Esse cara, portanto, apresenta atividade ótica, tem lá a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, tem o destrógeno, tem o levógeno, mas ele quer bem menos de você nessa questão. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, a questão fala aí dos flavorizantes, né? E quando fala flavorizantes, está falando de uma função muito específica dentro da química orgânica, que são os ésteres, né? Aqueles sabores artificiais e tudo mais. E um deles é o butanoato de etila. Gente, como é que os ésteres são obtidos? Os ésteres eles são obtidos a partir da famosa reação de esterificação. Vamos lembrar aí? A esterificação é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, dando o quê? Éster mais água. É um equilíbrio. Enfim, não vem ao caso agora. Se a gente está falando do butanoato de etila, a gente tem que lembrar o quê? Que essa nomenclatura de éster, ela é uma nomenclatura que diz muita coisa, certo? Essa parte que veio butanoato é a parte que veio do ácido. E etila é a parte que veio do álcool. Ele, inclusive, fala disso, né? Etila veio do etanol, certo? Então, como é que a gente tem isso daqui? Vem cá, Chantinho. Isso aqui é um jeitão de um éster, certo? É a C dupla O e cadeia que continua. A parte que contém o C dupla O, obviamente, é a parte que veio do ácido carboxílico, porque é o ácido carboxílico que tem a dupla O, certo? Tá, então, obviamente, isso daqui veio junto com o etanol, que são 2 carbonos, certo? Butanoato de etila mais água. Aí vem voltando aqui na reação, vem voltando, vem voltando. Aqui eu tenho o etanol, foi o cara que reagiu com alguém. O etanol são os 2 carbonos. Os 2 carbonos ali depois do oxigênio. E antes do oxigênio, eu tenho quantos ligados ao dupla O? Eu tenho 4. 4 carbonos, então, obviamente, seria o quê? Seria um ácido carboxílico com 4 carbonos. Dá uma olhada aqui. Ácido carboxílico com 4 carbonos é o nosso amigo o quê? Ácido butanoico. O ácido butanoico reage com o etanol, dando como produto o éster butanoato de etila, certo? Muito fácil. Passando para a letra B, o que a gente tem aí? Ele pede um isômero de função do etanol. E aí é o momento da gente fazer uma revisão interessante aqui. Vem aqui, ó. Eu coloquei aqui algumas funções e botei entre aspas isômeras. Nesse momento é muito bom você dar uma moral para fórmulas gerais. O que é a fórmula geral? A fórmula geral é uma espécie de lei de formação de cada função, de cada classe. Você tem uma fórmula geral para alcanos, uma fórmula geral para alcenos, uma fórmula geral para alcinos, uma fórmula geral para álcools, aldeídos, ceto... e por aí vai, certo? O importante é que essa fórmula geral ela parte sempre de uma espécie de origem comum, que é o número de hidrogênios ser o dobro do número de carbonos. É como se fosse o CnH2n, certo? E se não for? Se não for, você tem o direito de somar ou subtrair hidrogênios. Por exemplo, se você tiver o metano, vamos pensar num cara bem simples. Metano você sabe que é CH4, certo? Quantos carbonos você tem? Ou seja, quanto é o seu N? 1. E o número de hidrogênios? 4. Jordão, mas 4 não é o dobro de 1. Não é o dobro de 1, mas você pode somar hidrogênios. Ou seja, é o dobro de 1, que é 2, mais 2, certo? Então, a gente pode dizer que o metano, se é um alcano, tem a sua fórmula geral. Vamos generalizar isso daí. CnH2n mais 2. Entendeu ou não? Tenta para o etano, entende? Etano são 2 carbonos. Se você fizer a estruturazinha, você vai ver que vai dar C2H6. 2 vezes 2, 4 mais 6 é o quê? 6 é 4 mais 2. E bateu. CnH2n mais 2. Quer continuar? Faz o propano.
Propano é C3, se você fizer a estruturazinha dele, vai dar C3H8. C3H8, 3 vezes 2, 6, 6 mais 2, 8. Se você for fazer o butano, já está entendendo, né? Vai dar C4H10. 4 vezes 2, 8, 8 mais 2, 10. Se você for fazer um alcano com 25 carbonos, você vai precisar ficar contando hidrogênios? Não. Se o número de carbonos é 25, qual vai ser o número de hidrogênios? 25 vezes 2, 50, mais 2, 52. Vai ser C25H52. Ah, Jordão, deixa eu decorar isso daqui então, deixa eu anotar. Para quê? Você não decora a fórmula geral, você monta na hora. Você pega o menor composto daquela classe, daquela função, e aí você aplica na fórmula geral. Vê o que dá e se vale para ele, vale para todos. Do mais simples ao mais complexo. Eu coloquei aqui algumas funções que têm a mesma fórmula geral. Por exemplo, quando você pega um álcool e você verifica a fórmula geral desse álcool, você vai ver que vai dar CnH2n mais 2O. Exemplo, se você for pegar o propanol, por exemplo, propanol, propan2ol, você vai ter lá C3H8O. E aí? CnH2n mais 2O, certo? Que, por sinal, é a mesma fórmula geral de um éter, certo? Ter a mesma fórmula geral significa que se um álcool e um éter tiverem a mesma quantidade de carbonos, eles vão ser isômeros. Isômeros de quê? Isômeros de função, né? Que é a diferença mais importante, mais significativa que dois compostos podem ter, certo? Isso quebra o maior galho, do ponto de vista de eu não preciso ficar procurando quem é o isômero de função do etanol. Pô, vou procurar aqui as funções oxigenadas que eu conheço. Vou tentar aldeído, vou tentar cetona, vou tentar... Não vai tentar nada, vai tentar direto o quê? Éter. Então você já sabe que um isômero de função do etanol, que é um álcool com 2 carbonos, vai ser o quê? Só pode ser um éter com 2 carbonos, certo? É muito tempo que você economiza. Vem cá, só para a gente conhecer as outras duas duplinhas que você tem que saber, tá? Aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas compartilham a mesma fórmula geral, CnH2nO. Então, por exemplo, um aldeído com 3 carbonos vai ter fórmula molecular C3H6O. Na primeira questão tinha uma isomeria aí entre um aldeído e uma cetona, né? E você vai ver que tanto o propanal quanto a propanona vão ter o quê? Fórmula molecular C3H6O, como vai ser em qualquer aldeído com o mesmo número de carbonos do que qualquer cetona, tá? E aqui a última duplinha, que são os ácidos carboxílicos e os ésteres, certo? Que vão ter a mesma fórmula geral, CnH2nO2, certo? Porque esse O2 são 2 oxigênios, C dupla O, né? OH no caso de ácidos carboxílicos, O como heteroátomo no caso de ésteres. Muito importante você ter essa noção aí de fórmula geral e, se puder, você já ter as duplinhas, né? São bem fáceis, álcool éter, aldeído cetona, ácido carboxílico éster, mas conforme a gente falou dentro da questão, eu só posso ter o quê? Um éter como isômero de função do etanol, que nesse caso aqui, lembra o que é o éter? Éter é o oxigênio entre carbonos, não é isso? Se eu tenho 2 carbonos, não tenho muito para onde correr, só pode ser esse cara aqui, certo? O metoximetano, não é isso? É isso, então. Vamos para a próxima questão? Toma cuidado para você não fazer umas generalizações, que eu já vi muito nesse tipo de questão, tá? Ele te deu 2 aminas aí, tudo bem com aminas? Aminas são compostos que têm um nitrogênio. Na verdade, a definição mesmo de aminas é quando você tem a amônia, lembra da amônia? NH3, que tem um hidrogênio, 2 hidrogênios ou até mesmo os 3 hidrogênios substituídos por cadeias carbônicas, certo? Nesse caso aqui, eu tenho os 3 hidrogênios sendo substituídos por cadeias carbônicas, certo? Aqui eu tenho um único hidrogênio. Quando eu tenho um único hidrogênio, a gente chama essa amina de amina primária, certo? Quando eu tenho 2 hidrogênios, eu chamo de amina secundária. E quando eu tenho os 3 hidrogênios, como é o caso dessa amina aqui, é a tal da amina terciária, beleza? Tá, e aí, como é que a gente vai começar essa análise sobre o tipo de isomeria que existe entre essas duas aminas? Tem gente que pega algumas funções, tipo assim, éter, éster, amina, certo? E fala logo, ah, não, são aquelas funções que têm metameria, certo?
Metameria é o que mesmo? Metameria é isomeria de compensação, certo? Isomeria de compensação, que por sinal é um tipo específico, é um caso particular da isomeria de quê? Posição. Quando a posição do heteroátomo muda, certo? Veja bem, se mudar qualquer coisa mais importante do que posição, já não é mais isomeria de posição, certo? Eu vou te dar um exemplo que você tentar mentalizar aí, tá? Se você precisar, você pausa para você tentar imaginar. Imagina a propanona, tudo bem? Imaginou a propanona? É uma dupla O ali no segundo, naquele carboninho secundário, na cadeia de 3 carbonos. Pega essa dupla O, tira do meio e bota na ponta. Concorda comigo que você mudou a posição dessa dupla O? Você mudou a posição dessa dupla O. Ela estava no meio, ela estava no carbono, entre aspas, 2, agora ela está no carbono 1. Eles são isômeros de posição? Não, porque quando você mudou essa dupla O do meio da cadeia para a ponta da cadeia, deixou de ser cetona, passou a ser um aldeído, certo? Mas, Jordão, não pode ser isômeros de função e de posição também? Querido, isto não existe. Não existe acúmulo de isomeria. O cara não pode ser isômero de uma coisa e de outra. Ele é sempre isômero do quê? Do que há de mais relevante em termos de mudança. E existe sim uma hierarquia. Qual é a hierarquia? Da que vale menos para que vale mais? Posição, que se refere exclusivamente à mudança na posição de quê? Grupo funcional, certo? O propan-O e propan-2-ol, por exemplo, mudou o OH de lugar, sem mudar a função, obviamente. Insaturação, mudou uma dupla, but1-eno, but2-eno, por exemplo. Ramificação, certo? Sei lá, 2-metilpentano, 3-metilpentano. Ponto. Grupo funcional, insaturação e ramificação sem mudar mais nada no composto. Tá. Mais importante do que isso, isomeria de cadeia. Era uma cadeia que era aberta, passou a ser fechada, era normal, passou a ser ramificada e vice-versa, enfim. E mais importante, a isomeria de função, certo? Vamos lá. A metameria envolve a mudança na posição de quem? Do heteroátomo. Se muda a posição do heteroátomo, é metameria. Mas repara o seguinte, olha o que está acontecendo aqui. Essa cadeia aqui ela é heterogênea, não é? Por que ela é heterogênea? Eu estou vendo nitrogênio ligado a carbono, certo? Eu estou vendo nitrogênio entre carbonos, tudo bem? Tá, e essa cadeia aqui? Essa cadeia ela não é heterogênea, certo? Quando eu tenho uma cadeia que não é heterogênea e outra que é heterogênea, ponto, eu mudei a classificação da cadeia. Vem cá de novo, tá? Nitrogênio, esse nitrogênio aqui, ele está entre carbonos, certo? Para ser heteroátomo, eu tenho que ter o átomo diferente de carbono e hidrogênio ligado entre carbonos, certo? Como, por exemplo, no caso do éter. Aquele oxigênio do éter, ele é um heteroátomo, diferente do oxigênio, sei lá eu, do álcool, por exemplo. O oxigênio de um álcool, ele não é um heteroátomo. Aqui, esse nitrogênio, ele é um heteroátomo. Esse nitrogênio não é um heteroátomo. Ele não está ligado entre carbonos. O que você está vendo, então? Que mudou a classificação da cadeia. Essa cadeia aqui, ela é homogênea. Essa cadeia aqui, ela é o quê? Heterogênea. Por esse motivo, esses caras vão ser isômeros. Eles vão ser isômeros de cadeia. Toma muito cuidado com isso, tá? Qualquer mudança mais importante acaba mudando a isomeria, tá bom? Beleza. E na letra B? A letra B me interessa um pouquinho mais. Embora na letra A você possa ficar bastante inseguro, a letra B ela é mais maneira do ponto de vista de conceito, né? Ele pergunta para você, dentre as quais aminas, né, a trimetilamina ou a propilamina, qual das duas vai ter maior ponto de ebulição. E aí, ele está falando do quê? De propriedades físicas, né, de compostos orgânicos. Qual a primeira coisa que você tem que pensar? Primeiro que os caras são isômeros, né? Mas o que tem que vir à sua cabeça quando você fala de ponto de ebulição? Uma matéria que vem lá do primeiro ano, né? Muitos de vocês viram essa matéria comigo, não me decepcionem, por favor. Você lembra de quê? De ligações intermoleculares, a força dessas atrações, certo? Qual é a mais fraca de todas? A mais fraca é a Van der Waals, são os dipolos induzidos, que atuam em moléculas o quê? Apolares. Não é o caso, né? Eu tenho nitrogênios aqui, são moléculas polares essas aminas, certo? Que função que nos dá moléculas apolares aí? Você lembra? São os hidrocarbonetos, não é isso? Hidrocarbonetos são apolares, hidrocarbonetos fazem Van der Waals, ok? Não é o caso. E depois, dipolo-dipolo ou dipolo permanente, uma interação um pouquinho mais forte em moléculas polares, certo?
Tá. E qual é esse dipolo muito forte? É a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela não deixa de ser um dipolo, é uma atração de polo negativo de uma molécula com polo positivo de uma molécula, mas esses polos, eles são muito fortes. Por quê? Porque existe alguém pouco eletronegativo, tipo o hidrogênio, ligado a algum dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela: flúor, oxigênio e nitrogênio, certo? H-FON, conforme você gostava de macetear no passado, né? Quando você tiver hidrogênio ligado a flúor ou a nitrogênio ou a oxigênio, você vai ter ligação de hidrogênio, que vai ser a mais forte de todas. E se é a mais forte de todas, é a mais difícil de ser quebrada. E se é a mais difícil de ser quebrada, é a que vai precisar de mais calor, é a que vai ter maior ponto de ebulição, maior temperatura de ebulição. Vem cá, chatinho, aqui eu tenho o nitrogênio, né? Aqui eu tenho o nitrogênio. Eu só não tenho quem? O hidrogênio. Eu não tenho o H-FON aqui. E aqui? Aqui eu tenho, né? Aqui, olha aqui, ó. Olha o hidrogênio ligado a nitrogênio aqui. Inclusive eu tenho 2, né? Inclusive eu tenho 2. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho esse hidrogênio aqui. Eu tenho esse hidrogênio aqui. Eu tenho possibilidade de realização de 2 ligações de hidrogênio, certo? Então você pode dizer tranquilamente que esse composto aqui, ele realiza ligações de hidrogênio, enquanto que o primeiro composto, enquanto que a trimetilamina vai realizar o que? Esse composto aqui realiza dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, né? E aí? Qual a interação mais forte, obviamente, é a ligação de hidrogênio. Se é a ligação de hidrogênio, esse vai ser o composto que vai ter a maior temperatura de ebulição. Certo? Maior temperatura de ebulição, forças intermoleculares mais intensas. Espero que você tenha entendido. Bota isso no papel, a hora de você justificar é muito importante. Desde o ano passado que a gente fala esse negócio. Chega de orgânica? Chega de orgânica, pelo amor de Deus. Vamos para a fisicoquímica. Então, uma questão de cinética misturando uma série de coisas aí para a gente analisar. A primeira coisa que ele te pede é para montar a reação, que ela já vem descrita, ela é muito simples, tá? Reação entre o dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, tá aqui em cima, dando monóxido de nitrogênio e dióxido de carbono. Tranquilidade total. Ele te dá uma tabelinha de experimentos, isso já é um indicativo de que provavelmente essa reação não é elementar, mas não dá pra gente dizer muita coisa. Reproduzir a tabela aqui pra gente fazer juntos. E ele te pede a lei da velocidade, na letra B, certo? Vamos lá então, como é que a gente tem que proceder quando a gente vê uma tabelinha dessa? Vendo o que acontece com a velocidade quando eu vario a concentração de um dos caras e deixo o outro como constante, certo? Porque aí qualquer alteração nessa velocidade vai ser influência só do cara que eu alterei a concentração. Eu vejo se essa variação ela é linear, o que significa ordem 1. Lembra a ordem? Ordem é um expoente. A lei da velocidade é V igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes elevado às seus coeficientes estequiométricos, se a reação for elementar, ou elevado à sua ordem, de acordo com a tabelinha de experimentos. Vem cá, olha só. Vou começar com o NO, certo? No caso do NO, eu vou escolher um par de experimentos entre o 1, o 2, o 3 e o 4, em que a concentração do NO varie e a do CO fique constante. Me parece uma boa escolha o quê? O 1 e o 2. Olha aqui, ó. O 1 e o 2. Dobrou aqui e aqui está constante. E eu vou ver o que aconteceu com a velocidade. Quando eu dobro a concentração do NO, a velocidade dobra. Se ela dobrar, significa a relação é linear, o expoente é 1. Mas ela não dobra, ela quadruplica. Ela fica multiplicada de 2 elevado ao quadrado. O que significa, portanto, que quando eu dobro aqui, vou botar aqui, ó, multiplica por 2, isso daqui fica multiplicado por 2 ao quadrado. E aí? O que significa que V vai ser igual a K, certo? A constante cinética, a constante de proporcionalidade, que multiplica a concentração do NO, o quê? Ao quadrado. E agora a gente vai achar o quê? A do CO. Vamos achar a ordem da reação em relação ao CO. Vamos ver, vou procurar um par de experimentos em que a concentração do CO varie e a do NO fique constante. Qual me parece uma boa escolha aí? Uma boa escolha seria a 2 e a 3, não é isso? Olha aqui, ó. Multiplicou
por 2 aqui, quando multiplica por 2 aqui o CO, olha o que acontece com a velocidade. Nada. Não acontece nada, certo? Ó, fica multiplicado por 1, mas eu preciso achar um expoente. 1 é o quê? 1 eu posso dizer que é qualquer número elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então, o que significa que o CO ele tem ordem 0. Se você preferir, ele não aparece na lei da velocidade. Então, a lei da velocidade é só o quê? Tão somente V igual a K, que multiplica concentração do NO elevado ao quadrado, certo? Ou seja, apenas o monóxido de nitrogênio influencia a velocidade da reação química. Beleza? O que ele pede mais aí? Ele pede o valor do K. Se ele pede o valor do K, basta que a gente faça o quê? Basta que a gente substitua. Todos esses valores aqui, eles são verdadeiros. Então, vamos lá. Eu escolhi o experimento 1, certo? Escolhendo o experimento 1, a gente pode dizer que a velocidade, certo? Qual o valor da velocidade? 10 elevado a menos 5 vai ser igual a K, que multiplica a concentração do NO ao quadrado. Qual a concentração do NO ao quadrado? Do NO? 0,002. Eu preferi chamar isso, obviamente, de 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, certo? Ao quadrado. E o resto é matemática, né? 10 elevado a menos 5 é igual a K, que multiplica 4 vezes 10 elevado a menos 6, certo? K vai ser igual, portanto, jogando esse cara para cá, dividindo, vai dar 0,25, menos 5 menos 6, vai dar 1. 0,25 vezes 10 elevado a 1, que é 2,5. Esse é o valor do K, certo? E aí, por final, na letra D, ele te pede a temperatura da reação na última linha da tabela acima é maior, menor ou igual a das outras três temperaturas da reação. Vamos analisar aqui. O que aconteceu da 3 para 4, por exemplo? Por que eu estou analisando a 3 para 4? Porque todas as concentrações são iguais da 3 para 4. Certo? Tanto do NO, que é o que influencia, acaba influenciando a velocidade da reação, quanto do CO. Tudo 0,004. Só que repara, a velocidade no experimento 4 ela é maior. E o único fator que ele me dá como mudança é a temperatura. Eu só posso mudar a temperatura. Querido, se a velocidade é maior, a temperatura é um fator que influencia a velocidade? Claro, né? O que a temperatura causa? Causa uma maior agitação das moléculas, ou não é? Se as moléculas se agitam mais, lembra do que você tem que saber para uma reação química acontecer? As moléculas têm que colidir. Lembra da teoria das colisões? Quanto maior a frequência de colisões efetivas, colisões eficazes, maior a velocidade da reação. Foi isso que eu coloquei aqui, né? Quanto maior a temperatura, maior a frequência de colisões e maior a velocidade. Aquela aula fácil que a gente teve, né? Era tudo setinha para cima, certo? Então é claro que se eu tenho mesmas concentrações e uma velocidade da reação maior, o único fator que a tabela está me dando como parâmetro que eu possa ter mudado é a temperatura. Então, claro que essa temperatura vai ser o quê? Maior do que 350 graus Celsius, tá bom? Questãozinha bem completa de cinética. Show? Questão simples, até um pouquinho chata, que envolve KP. Toma cuidado, porque a gente está fazendo muito cálculo de KC e você acaba, sei lá, perdendo o hábito de fazer questões de KP, constante equilíbrio em termos das pressões, certo? É análogo, é completamente análoga a fórmula, tá? Produto sobre reagente, só que no caso do KP só pode entrar quem? Gases, certo? Só vale para gases. Ele te deu a reação aí, tá? PCl5 dando PCl3 mais Cl2. Como é que ficaria esse cálculo do KP? Bom, repara, é todo mundo gás aí, então vai ficar pressão parcial e não concentração. Então, por favor, não use colchetes. Colchetes é um código na química, né, que faz referência aqui a concentrações em mol por litro. Usa qualquer coisa. Eu gosto de usar Pzinho. Pressão parcial do PCl3 vezes pressão parcial do Cl2 sobre a pressão parcial do PCl5. Isso vai me dar o KP, certo? Ele já te disse qual o valor numérico do KP, 0,497. Ele te disse a pressão parcial do PCl3, que me parece 0,350. A pressão parcial do PCl5, que é 0,860. E ele te pede a pressão parcial do Cl2. Simples, certo? Se a conta não fosse chata, né? Porque quando você for multiplicar isso daqui, vai dar esse número feio aqui, né? Enfim, ninguém vai morrer por causa disso.
E aí, quando você divide, vai dar 1,2212 atm. Não esquece que é atm a unidade de pressão que a questão está usando aí, certo? Será que vai ter Kp na sua AT? Não sei. Será que eu estou fazendo a questão à toa? Claro que não, né? Fica atento aí. Valeu? Vamos para a próxima? Então, uma questão de deslocamento de equilíbrio, né? Ele te deu a reação aí do óxido de ferro 2 com monóxido de carbono e pediu para você, dá uma olhada aqui, ó, calcular o Kc. Calcular o Kc, montar a equação do Kc, que é muito mais fácil, né? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente monta o Kc? Que só entram os maiores graus de liberdade possíveis, certo? Dentro da reação. O que é o grau de liberdade? Quem tem o menor grau de liberdade é o estado sólido, certo? As moléculas se movimentam menos. Depois, estado líquido, ou seja, se eu tenho numa reação estado líquido e estado sólido, o sólido não vai entrar no meu cálculo do Kc. Se eu tenho estado líquido e estado gasoso, no estado gasoso as moléculas têm maior grau de liberdade, é o líquido que não entra e, obviamente, o sólido também não entra. Por isso que tem muita gente que gosta de dizer o quê? Sólido nunca entra, certo? Lembrando que graus de liberdade, aquele estado aquoso, aquela fase aquosa, solução aquosa, equivale em grau de liberdade a gasoso. Então, se você tiver substâncias em meio aquoso e gasosas reagindo numa mesma reação, ambas entram, certo? Agora, sólido é muito difícil de entrar. Como nesse caso aqui, né? Então aqui quem vai entrar apenas? CO2 e CO. Então vem cá um instantinho, Kc vai ser, portanto, concentração de CO2 sobre concentração de CO e fim de papo. Esse é o cálculo, essa é a equação do Kc. Ele te pede uma parada interessante aqui, repara. Olha só. Como varia essa constante em função da temperatura? Se eu aumentar a temperatura, isso é um conceito bastante elementar, né? O que vai acontecer? Eu vou favorecer, eu estou dando mais calor para o meio. Vou lembrar do princípio de Le Chatelier. Se eu estou dando mais calor para o meio, tem mais calor do que deveria ali. Então a reação que vai ser favorecida vai ser aquela reação que rouba calor do meio, aquela reação que, portanto, absorve calor do meio. Reação que absorve calor, eu estou falando de uma reação endotérmica, não é isso? Dá uma olhada nesse ΔH aqui. ΔH maior que zero. Significa que a reação direta é uma reação endotérmica. Se a reação direta ela é endotérmica, vai ser ela que vai ser, portanto, favorecida. Eu vou deslocar esse equilíbrio no sentido direto se eu aumentar a temperatura, certo? Então, o aumento da temperatura faz com que eu produza mais quem? CO2. Só que produzir mais CO2, do ponto de vista matemático, que foi o que ele perguntou, é aumentar o valor do numerador. Sim ou não? É aumentar o valor do numerador e diminuir o denominador. Se eu aumento o numerador e diminuo o denominador, o que eu faço com o Kc? Aumento. Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endo e, nesse caso, nessa reação aqui, faz o quê? Aumenta o valor do Kc. De todas aqueles fatores que fazem com que o equilíbrio seja deslocado, pressão, temperatura, concentração dos reagentes e produtos, só a temperatura pode mudar o valor do Kc. As outras são alterações proporcionais em reagentes e produtos, mas a temperatura muda de fato o valor do Kc, aí você vai ver quem vai ser favorecido com isso. Tudo bem? Questão simples aí. Ele ainda tem uma letra B, né? Olha a letra B aí. De que forma a adição de FeO... Então, adição de FeO acaba causando um maior gasto, um maior consumo em quem? Em monóxido de carbono. Então, faz com que a reação vá para o lado direto, certo? Vai para o lado direito. Mas me interessa mais o segundo fator que ele mudou aí. Dá uma olhada. Aumento da pressão. Quando eu aumento a pressão, eu tenho que vir com o que na cabeça? Número de mols gasosos que eu tenho em cada lado, porque se eu aumentar a pressão, eu estou dando menos espaço para as moléculas se movimentarem, certo? Então vem cá, desse lado aqui, eu tenho quantos mols de gás? De gases, tá, por favor? Eu tenho 1 mol de gás, que é só quem? Que é só o CO2. E desse lado aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 mol de gás também, que é só o CO. O que significa que aumentar a pressão, num caso como esse, não faz diferença nenhuma em termos de equilíbrio. Tudo bem? De novo, aumentar ou diminuir a pressão não vai fazer diferença nenhuma num caso como esse, porque o número de mols de gases, o ΔN, no caso, né, a variação do número de mols gasosos, é zero.
há o mesmo número de mols de gases no reagente e no produto. Já entendeu, né? Vamos para a próxima. Tá acabando, hein? Tá acabando. Mais uma de deslocamento de equilíbrio aí para você. Uma historinha grande para no final das contas ele falar do quê? Da produção de dióxido de nitrogênio, certo? O NO2, ele quer saber se isso vai ser favorecido em altas temperaturas ou em baixas temperaturas. A gente já fez isso falando da síntese da amônia. Lembra disso? Eu coloquei para você como o aumento, a diminuição da temperatura, colocar mais nitrogênio, tirar a amônia, tudo para você otimizar a produção de alguém, indústria, dei uma contextualizada desse tipo. Então, mais uma aí. O ΔH da reação é um ΔH negativo, menos 32,2 quilocalorias, o que significa que a reação direta, a reação de produção do NO2, é uma reação exotérmica. E essa reação exotérmica, ela é favorecida, repara, eu quero favorecer essa reação. Eu quero deslocar essa reação no sentido direto. Se eu quero produzir mais NO2, me interessa isso, certo? Como é que eu favoreço o sentido exotérmico? Eu favoreço o sentido exotérmico se eu diminuir a temperatura. Por quê? Quando eu diminuo a temperatura, eu estou tirando do meio o quê? Calor. Então, princípio de Le Chatelier, tem menos calor no meio do que deveria. Se tem menos calor no meio do que deveria, significa que eu preciso compensar isso, o sistema vai compensar isso repondo calor no meio. Qual é a reação que repõe calor? Qual é a reação que joga calor para o meio, que libera calor? É a reação exotérmica. Então a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio sempre no sentido exotérmico, que nesse caso é o sentido o quê? Direto. Que nesse caso é a produção de NO2. Então, é melhor em alta ou em baixa temperatura se eu quiser produzir mais NO2? Em baixa temperatura. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos para a última. Olha, essa questão é muito boa. Ela já apareceu no Enem, inclusive, algo parecido com isso. Eu vou até ler com você. Dá uma olhada aí, ó. A água dos oceanos tem pH próximo de 8. Que se mantém por meio do equilíbrio entre os íons carbonato. Quem é o carbonato? Carbonato é o CO3 menos 2, certo? E o bicarbonato, conhecido por aí como hidrogenocarbonato, HCO3 menos, tá? Representado na equação. Eu não sei na sua folha aí virtual, mas na minha tá aparecendo um quadradinho. Esse quadradinho aí nada mais é do que a setinha dupla, tá? Caso sua folha tenha esse problema. As cores são formadas, os corais, desculpa, as cores, de carbonato de cálcio, substância praticamente insolúvel em água, certo? Algumas pesquisas recentes indicam que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera pode provocar um aumento da concentração de CO2 nos oceanos, o que contribuiria para o desaparecimento dos corais dos oceanos e perturbaria o equilíbrio ecológico da vida marinha. Parece uma questão de biologia, né? A partir do equilíbrio químico representado, explique como o aumento da concentração de CO2 atmosférico pode contribuir para o desaparecimento dos corais nos oceanos. A informação mais importante daí é o quê? É quando ele fala que os corais são formados por carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, você sabe, é isso daqui. Você já tem o carbonato, CO3-2, junta com o cálcio, metal alcalino terroso, cálcio mais 2, vai formar o quê? O CaCO3, certo? Isso aqui é o carbonato de cálcio, que ele pegou a parte que nos interessa, que é o carbonato, certo? Então, quanto mais carbonato for consumido, mais coral está sendo consumido, mais coral está indo embora. Os corais estão indo embora. Isso aqui é a representação dos corais aqui no equilíbrio químico. Tudo bem? Tá, e aí? E aí que se você aumenta muito a concentração de CO2, vem cá, olha quantas vezes eu já fiz isso em sala, galera. Ó, aumentei a concentração de CO2, eu perturbei esse equilíbrio, ou não é? Equilíbrio sendo perturbado, princípio de Le Chatelier, vamos tentar compensar esse equilíbrio. Como é que a gente compensa esse equilíbrio? Consumindo o CO2. Qual é a reação que consome o CO2? É a reação direta, certo? Só tem um pequenino problema, galera. Ó, desloquei no sentido direto. A reação direta consome quem também? Consome o carbonato. O carbonato, conforme a gente leu ali na questão, é responsável pelos corais. Então acaba desgastando, certo? A questão do Enem é legal, você vai ver isso até o fim do seu ensino médio. Ele mostrava os corais diminuindo de tamanho.
Por que diminuindo de tamanho? Pô, tá indo embora. É como se ele estivesse se dissolvendo, é como se ele tivesse sido desgastado por causa da ação do CO2 em água, certo? Com essa deslocar esse equilíbrio, consome carbonato, consome, obviamente, o CO2 também. Então, qual é a justificativa que você usa aí? O aumento da concentração de CO2 na água faz com que haja um deslocamento pelo princípio de Le Chatelier do equilíbrio no sentido direto. O sentido direto acaba consumindo o carbonato, que é responsável pela formação dos corais, e isso justifica o desaparecimento dos corais, certo? Uma questão bem contextualizada de deslocamento de equilíbrio. Senhores e damas, espero que você tenha sido bastante auxiliado nessa aulinha de reforço. São questões com bastante estratégicas para a sua prova, todos os conteúdos bem revisados. Dá uma olhada no seu caderno, nas suas anotações, exercícios do livro que eu, Júlio, William, a gente passa para vocês, para que você possa fazer uma T2 maravilhosa. Beijo e tchau!